Pronto, agora, a partir... Ainda não. Demora para iniciar a gravação? Pronto, a partir de agora está gravando, gente. Eu vou disponibilizar no Siga para o pessoal que não pode participar pela manhã. Hoje é o nosso último encontro síncrono. E aí eu pretendo fazer a abordagem gráfica também. Ok? Então, para isso, eu vou abrir uns sites aí sobre as notas. Me perguntaram sobre as notas que eu não lancei da atividade 2, porque eu, na verdade, ainda estou, excepcionalmente, estou dando um tempo, porque tem, deixa eu ver, 3 colegas de vocês que fizeram a atividade 1 e ainda não me passaram a 2. Então, até amanhã eu ainda vou aguardar. Excepcionalmente, eu vou ser tolerante e vou aceitar com atraso, tá? Porque o objetivo não é prejudicar ninguém. E amanhã, que é sexta-feira, mais tardar no final da manhã, eu devo postar lá no Siga e mandar o aviso para vocês por e-mail e por WhatsApp da atividade 3, que novamente vocês terão prazo até terça-feira, dia 24, para me encaminhar. Preferencialmente, mandem uma cópia pelo e-mail, tá, gente? Que daí fica mais fácil para eu ver, porque o e-mail, daí ele vem com a data, ele vem com o e-mail não lido, aí eu já sei que é uma atividade. Podem colocar lá no Siga também, de preferência, coloquem nos dois. Respondam pelo Siga e mandem por e-mail também. No Siga, eu tenho que confessar que fica um negócio tudo meio misturado, é por ordem alfabética, e aí não aparece em negrito lá, se alguém mandar uma atividade, uma nova que eu não li ainda, não aparece lá, e eu tenho que ficar filtrando todas as atividades que estão no Siga para identificar quem mandou depois, quem não mandou. Fica muito mais fácil para mim se vocês, além de responderem pelo Siga, também me mandarem uma cópia no meu e-mail. Ok? Então, a nossa terceira atividade, lógico, de novo, justificando aqui que o nosso conteúdo ele é bem prejudicado por causa desse modelo de aula. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês e eu preciso de um feedback de vocês para ver se vocês o que vocês estão vendo lá. Só um pouquinho. Eu acho que eu tenho que... Pronto, estão vendo lá? A tela, por favor, feedback. No slide, fundamentos. Sim, professor, está aparecendo os slides. Isso. Tá, então, na verdade, isso aí não é um slide, tá? É a página de um site. Vocês conseguem ler lá o endereço? É fundamentos.com.br. Sim. Ok. Isso aqui não é comercial de site, não é nada, tá? Mas ele é muito bom porque ele apresenta de uma forma muito sintética, muito resumida, os principais indicadores que nós vimos aí, pelo menos vimos parcialmente. Então, eu vou voltar, eu tenho que sair aqui do vídeo e eu tenho que ir para a página do site lá. Eu acho que se eu for fazer mudança aqui, vocês enxergam. Então, lá em cima tem um campo, à direita, procurar por ação empresa.
Vocês botam o cursor naquele campo e aí vocês digitam. Eu, por exemplo, eu vou usar como modelo a empresa que eu sou acionista, SLC Agrícola. Ah, mas eu não sei o código da empresa. Bom, digita o nome por extenso que ele vai te mostrando as empresas. Por exemplo, se eu colocar aqui com A ou com a letra B, ele já vai me buscar lá várias ações que são listadas na bolsa ou que eles acompanham, que começam com a letra B. Então, tem aí B3, tem um monte. Eu vou colocar aqui a SLC, aí clica em cima, exibir, com base no último balanço ou no último balancete, ele me traz os principais indicadores fundamentalistas dessa empresa, além de outras informações, o lucro líquido, o EBIT, da receita líquida dos últimos 3 meses, dos últimos 12 anos, dados do balanço patrimonial, o ativo, disponibilidade, ativo circulante, dívida bruta, líquida, patrimônio, os principais indicadores que nós temos aí, que infelizmente eu acho que nós não passamos por todos. O PL aí, que é o múltiplo da ação, esse aí eu lembro de ter comentado com vocês, dessa empresa está 12,41, ou seja, com base nos retornos, o lucro por ação, essa empresa ela demoraria 12 anos para devolver o investimento nela. O lucro por ação, 2,5, o valor patrimonial por ação, 14,26, os principais indicadores que nós vimos aí. Para quem é da área de contábil, olha, tem muitos lá, tem ROI, liquidez corrente. O que representa essa liquidez corrente aí? Essa empresa está como a liquidez corrente dela é superior à unidade, ou seja, superior a 1, significa que essa empresa tem mais recursos disponíveis para fazer frente às despesas que ela tem ainda nesse exercício fiscal do que compromissos. Ela está com 1,47, significa que ela tem praticamente 1,5 vezes mais de recursos disponíveis do que ela tem de compromissos para pagar. E aí, basta vocês trocarem o nome da empresa, aí, se alguém quiser dar o nome de uma empresa aí, eu vou pegar aqui, os tradicionais, Petrobras, Petro 4. Pronto, ó, já mudou, esses dados que aparecem aqui, esses indicadores, agora são da Petrobras. Tá? Vamos ver, cadê a liquidez corrente dela? Ó, 1,08. Já está aí meio a margem mais estreita, ou seja, a Petrobras, tudo que ela tem para receber ainda esse ano, é mais ou menos, é um pouquinho maior do que tudo que ela tem para pagar ainda esse ano, 1,08. Quando essa liquidez corrente ficar abaixo da unidade, ou seja, 0,5, por exemplo, significa que a empresa teria mais para pagar do que para receber ainda esse ano. Enfim, é um site, é gratuito, tá? Tem muitas, vocês podem explorar ele aí, tem aqui a busca avançada por empresas, vocês podem fazer filtragens, você tem acesso a inúmeras informações, principalmente indicadores fundamentalistas, porque esses dados, eles são obtidos dos balanços patrimoniais das empresas, ok? E quem tiver com dúvida, um dia tiver navegando, explorando esse site aí, ficar com dúvida sobre alguma coisa aí, é só entrar em contato, porque eu, assim que terminar o módulo, eu não vou sumir, tá? Eu vou estar disponível, vocês têm meu e-mail, tem meu WhatsApp, e fico à disposição. Curiosidade, gente, ó. Ah, mas o que é esse PL aqui? Note, vocês conseguem ver o meu cursor? Não? Me ajudem aí, gente. Eu consigo. Tá, então, anotem, eu coloquei o cursor agora em cima desse indicador aqui, PL, né?
Perceberam que quando eu tiro ele, quando eu coloco em cima de um indicador, aparece em vermelhinho uma interrogação aí do lado, não é? Sim. Então, vocês coloquem o cursor em cima desse ponto de interrogação em vermelho, ele vai me dizer o que é esse PL, afinal. Essa interrogação é para tirar a dúvida. É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento do lucro gerado pela empresa, considerando que esses lucros permaneçam constantes. Óbvio. Está dizendo aqui, nesse caso aqui, o PL está negativo, né? É a ação do quê? Da Petrobras que eu peguei. PL dá negativo, não existe tempo negativo. Por que esse PL deu negativo? Porque, com base nesse balanço, a Petrobras deve ter, se é o lucro, é o preço dividido pelo lucro por ação. O lucro por ação, o que é? É o lucro dividido pela quantidade de ações emitidas. Então, quantidade de ações é positiva, o preço lá na Bolsa tem que ser positivo, não vai ser negativo nunca. O que pode ter sido negativo aí, que resultou num PL negativo? O lucro da empresa. Então, com base nesse último balancete, a empresa deve ter tido registrado um prejuízo, ou seja, um lucro negativo. E aqui embaixo está, lucro líquido, nos últimos 12 meses, 44 milhões negativo, e nos últimos 3 meses, ou seja, no último balancete, 1,5 milhão negativo. Por isso é que o PL aqui deu negativo. Já olhem a minha, vamos voltar lá para a FLCE, fazendo comercial da minha aqui. Lucro líquido no último ano, 390 milhões, agora também tem um lucro nesse último trimestre negativo, 23 milhões negativo. Mas isso é muito compreensível, porque é uma empresa do setor do agro, né? E nesse último trimestre, eles estão se preparando para plantar, tem que comprar insumos, sementes, óleo diesel, contratar mão de obra, enfim, e é período que eles não vendem a safra para gerar receita. Então, é muito compreensível que nesse último trimestre o lucro líquido tenha sido negativo. Ok? Isso da parte fundamentalista. Eu quero avançar, eu acho que eu vou fechar esse site, tá? Que eu não sei se eu consigo compartilhar 2 telas. Eu vou ter que fechar esse e abrir e compartilhar. Oi? Professor, aquele valorzinho da cotação, ele seria o valor para eu comprar as ações? Deixa eu abrir ele de novo. Não, eu vou abrir ele. Então, da SLC da cotação está 25,39. Isso é do último. Hoje a Bolsa não abriu ainda. Uhum. Qual é o valor que você viu? 25? 25,39, está tudo aberto. Tá? Deixa eu pegar aqui no celular. Eu só confirmo o preço que fechou ontem. Exatamente. Deixa eu ver, eu estou com... Não sei se eu estou com a câmera... E eu também não sei se vocês vão enxergar. Mas é 25,39, é o preço do fechamento de ontem, tá? Uhum. Seria o valor para a compra dela, né? Isso, mas isso foi o preço de ontem. Pode ser que hoje abra com outro preço, né? A cotação é sempre com base no preço da Bolsa. Tá? Deixa eu fechar essa e abrir e compartilhar com vocês uma outra tela. Só um pouquinho, gente. Eu estou meio atrapalhado aqui, porque eu tenho que clicar em algum lugar. Aqui. Fixar na tela. Pronto. Agora vocês estão vendo aí um site.
Esse também é um site. Eu devo ter passado essas dicas, não sei se eu passei no WhatsApp para alguns. Estão vendo a tela na tela um site de internet, um Sim, site financeiro? sim, professor. Então, para quem quiser ou depois rever, mas quem quiser anotar, o endereço é br.advfn.com. Aqui embaixo está mais grandinho, advfn.com. É um site que tem em português, mas ele se não me engano, a origem deles é lá da Europa. Muito bom também, aconselho, e hoje, essa rápida aula sobre a escola grafista, nós vamos ver através desse site, tá? É muito simples, você vem aqui, tem um cadastro grátis, você bota lá, cria um login, uma senha, não tem que dar informações, não tem nada, e aí você faz um cadastrinho e acessa quando você quiser. Lembrando, ele é gratuito em parte, né? E as cotações que a gente enxergar ali, tem uma defasagem tem um delay de em torno de 15 minutos, tá? Então, para quem não for operar online, você não poderia acompanhar as cotações por aqui. Mas ele tem ali, eles fazem muita propaganda disso aí, você pode assinar ele para ter acesso aos dados, cotações e ao conteúdo total que eles oferecem, mas aí você precisa pagar uma mensalidade que eu não lembro quanto é, deve ser coisa de 15, 20 dólares, também nem é tanto, mas para você fazer as suas análises sem ter que tomar decisão naquela hora, ele é muito prático, tá? E o conteúdo deles é muito bom, eu tenho que mudar para ele para poder apresentar para vocês. Pronto, então descendo aqui, ó, tem muita coisa, as principais notícias, mercados europeus fecham em alta com recuperação da vacina para a Covid, os mercados europeus, de novo, as notícias do mercado financeiro, tá? Tem cotações de criptomoedas, tem um fórum Bovespa aqui que é muito interessante, né? Ó, tem gente ali, tem um grupo do fórum lá para discutir sobre a Gafisa. Então, se você tem interesse nessa empresa, você clica nesse grupo aqui e vê o que o pessoal está falando da Gafisa. Tomem cuidado que tem muita coisa ali nesses fóruns que é gente que posta coisas lá para vender o peixe deles. Eventualmente, a gente que está interessado em vender o seu papel, coloca lá notícia, espalha boatos positivos, para aumentar a demanda, aumenta o preço, e aí o cara está puxando a sardinha para o lado dele, né? A brasa para o lado da sardinha dele. O fórum é interessante, tem questão de câmbio aqui, tem os mercados na própria bolsa aí, maiores altas, maiores baixas. Pena que a bolsa está aberta agora, aliás, está fechada agora. Então, tem sobre mercados futuros também, sobre dividendos, ó, as empresas que pagaram dividendos, quando que pagaram, ó, 17, hoje é 19, ontem, a Energisa, que é aqui do Mato Grosso, ó, 0,57 centavos por ação, e o pagamento, ela anunciou ontem, dia 17, e o pagamento vai entrar na conta de que tem ações da Energisa no dia 26 de novembro agora. 0,57 dá um yield de 3,15%. É boa pagadora de dividendo da Energisa, hein? E aí tem as últimas que pagaram dividendos, tá? Descer. Tem as ações que fazem parte do índice Bovespa, nós nem conseguimos falar sobre o índice Bovespa, mas eu tenho definições, conceitos aí no texto, e tem lá metodologia de cálculo também, eu criei um exemplozinho de como que a Bolsa faz para divulgar o índice dela. É o índice mais confiável, mais tradicional do mercado brasileiro, é o índice Bovespa. Ele começou lá em 1969,
tá? E mantém a série histórica até hoje. Pronto. Aí, agora, como eu sou cadastrado, eu vou fazer o login aqui e vou entrar no site, tá bom? Professor, Oi. de novo. Esse aqui do índice Bovespa, essas empresas aqui são todas que têm ações disponíveis para compra, é isso? Não, essas aí são as empresas que hoje elas fazem parte do índice da carteira teórica do índice Bovespa. Nós temos 400 e tantas empresas com papéis negociados aqui no Brasil, na Bolsa lá de São Paulo, tá? Mas do índice Bovespa, só tem umas 60, então é porque de cada 4 em 4 meses eles fazem a reformulação da carteira teórica. Então, tem algumas empresas que saem do índice e outras entram. Mas é sempre em torno de 65. Então, a oscilação média dessas 65 vai representar todo o mercado que acontece lá na Bolsa. É mais ou menos assim, é aquela coisa de estatística, né? É quando a avó está fazendo uma panela de sopa, ela não precisa tomar a panela toda de sopa para saber se a sopa está boa, de sal ou não, né? O que ela faz? Ela pega uma amostra, pega com uma colher, dá uma soprada e testa aquela colher. Aquela colherada de sopa que ela tomou para ver se estava boa de sal ou não, ela é representativa da panela como um todo. Deu para entender mais ou menos? Sim, entendi. Ok, gente, eu já entrei na minha conta, no meu login, eu estou dentro do site, note que ele apresenta um monitor aqui, eu estou com esse monitor aberto, note que tem as cotações aí que estão mudando, o DAX, está mudando, né? Então, o DAX é o índice da Bolsa de Frankfurt, da Alemanha, e lá na Europa, a Europa já está operando. E lá embaixo, aí em seguida eu tenho o Dow Jones, que não está mexendo em nada, porque a Bolsa em Nova York, nós estamos aqui no Mato Grosso com um horário alinhado com Nova York, então lá também não abriu a Bolsa ainda, e tem o IBOV, que é o índice Bovespa, que está no 0 a 0 aqui, é porque também não abriu ainda a Bolsa, falta aí 35 minutos para abrir a Bolsa. E lá embaixo nós tem o FTSE 350 e o 100, carinhosamente apelidado de FTSE, é o Financial Times Stock Exchange. É o índice da Bolsa de Londres, que também está em aberto. Então, notem que Londres, os dois índices estão apontando queda de 0,7 nesse momento, 0,8, acentuou a queda, e lá em Frankfurt, na Alemanha, a Bolsa está caindo 0,9, quase 1%. Então, os mercados lá já estão em baixa hoje. Quando eu abri aqui na América, Nova York e São Paulo, é um forte indício de que aqui a coisa também poderá operar no vermelho hoje. Descendo aqui, são algumas ações que eu selecionei para acompanhar. Quando a Bolsa abre, eu consigo ver essas cotações, lembrando que tem 15 minutos de delay, né? Então, essa é só uma apresentação do site. Peraí, deixa eu voltar para a tela de apresentação aqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aí, porque eu não consigo, eu tenho que mudar para outra tela. Pronto. Desculpem. E lá em cima, eu tenho os linkzinhos. Vocês conseguem ver o meu mouse? Digam Sim. aí, gente. Consegue, né? Então, ó, lá em cima tem uns links, fórum, monitor. Monitor é o padrão, esse que toda vez que você abre, ele já cai direto no monitor. Aí tem as cotações, tem gráficos, tem book. Esse book, para quem não tem assinatura, não tem acesso. O book, o que é? Ele mostra
as ofertas de compra e de venda de determinada ação. Você escolhe a ação, você consegue ver o último negócio, o preço do último negócio que aconteceu, e você consegue também ver as ofertas de compra, quem está comprando, de qual corretora que é, qual é o volume, e quem está comprando quer pagar quanto. Né? E do outro lado você tem as ofertas de venda também, e isso é muito interessante, porque você consegue mensurar e ver qual é a força predominante, tem mais gente querendo comprar ou mais gente vender. Infelizmente, para esse acesso gratuito, você não tem acesso ao livro de ofertas aqui. As notícias tem mais algumas coisas aí, mas aí vocês podem explorar o site. Eu quero ir mesmo aqui nesse link gráfico, tá? Vou clicar em cima, prestem atenção. Para quem perder, eventualmente, depois, como está gravado, vai lá e rever a gravação. Pronto. Alguém quer dizer o nome de uma empresa? Ó, o gráfico já está aqui. Alguém tem alguma preferência, tem curiosidade sobre uma determinada empresa? É só dizer aí que eu já... Ninguém? Tá, eu vou colocar a mais conhecida de todos aí, Petrobras, pronto. Notem que se eu não sei o código, basta ir digitando o nome da empresa que ele já vai me mostrando quais empresas com aquele nome que existe. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, gente. Na verdade, quando eu... É que eu já mexi no gráfico aqui e já coloquei os estudos. Já vou explicar para vocês o que é. E aí eu quero tirar para mostrar para vocês como é que coloca estudos, e esses estudos são as estratégias gráficas aí que nós vimos. Percebam, gente, ó, isso aqui são as cotações da Petrobras, e notem aqui em cima que eu estou num período de 5 anos, tá? Então, é muito longo prazo. A primeira cotação é lá de 2016. Aqui embaixo no cursor, a Petrobras estava 6,78. Então, é 5 anos. Eu vou encurtar esse período do gráfico para ficar mais visível para a gente, tá? E daí, basta alterar aqui. Estão vendo aí o íconezinho? Vocês vão descobrir isso aí, vocês não vão ter dificuldades. Eu vou colocar para o gráfico de um dia. Pronto, agora de um dia é as cotações. Isso aqui aconteceu ontem com a Petrobras. Eu vou colocar aqui, intraday aqui, vamos ver como é que fica. Um dia, 1 minuto, eu vou botar aqui 15 minutos, para tentar ficar melhor. Piorou um pouco, botar 5 minutos. Aqui tá bom. Então, percebam, gente, se eu tivesse... Isso aqui foi o que aconteceu com as ações da Petrobras ontem, tá? Se eu tivesse usando... Vou falar das estratégias agora. Tem a primeira estratégia lá, mais simples de toda, é a stop. Se eu tivesse aberto ontem e comprado aqui, nesse ponto aqui que eu estou vendo, o Petrobras estava 23,99, a estratégia stop nada mais é do que eu estabelecer um preço mínimo, de modo a que, se atingir aquele preço mínimo, se ela cair naquele patamar, eu vendo e saio fora. Tá? E aqui tem umas ferramentas do lado, eu posso colocar uma linha aqui. Imagine que eu comprei aqui nesse patamar, que ela estava R$ 23,99, praticamente R$ 24. Tá? Eu estabeleci que a 22 é muito, né? 23,70 eu saio fora, então eu teria que botar esse meu ponto de stop aqui. E notem que ela oscilou ao longo do dia, ela subiu, caiu, chegou no final do dia, ela rompeu essa minha linha aqui, esse meu ponto de stop, vou colocar aqui para deixar mais bonitinho.
Aí, no final do dia, eu teria que ter vendido a 23,66. Note, teria comprado a 23,99 e vendi a 23,63. Alguns centavos de prejuízo, mas foi esse o prejuízo que eu, quando entrei, assumi que esse prejuízo eu aceitava, não mais do que isso. Eu não gosto muito dessas estratégias, tá? Porque eu vejo que, às vezes, o papel caindo, em vez de sair vendendo e embolsar o prejuízo, é oportunidade para você comprar mais e aumentar a quantidade. Eu já comentei com vocês, foquem na quantidade e não no preço. Mas, enfim, a estratégia stop é meramente essa. Aí tem a segunda estratégia lá, que eu vou comentar com vocês, que é canal de tendência. O gráfico nos permite identificar canais de tendência. Qual é como que se faz isso na prática? Você identificar duas últimas máximas e, no mínimo, duas últimas mínimas. Vou explicar aqui, mostrando para vocês como é que faz. Ó, por exemplo, se a cotação, se ela estivesse aqui em cima, eu teria identificado... Ó, aqui está certo que extrapolou um pouquinho, mas teria identificado essa tendência. Essa linha que eu coloquei em cima chama-se linha de resistência. Os preços batem naquela linha e encontram uma resistência e voltam. E aqui embaixo eu tenho que identificar também, no mínimo, duas mínimas. Eu teria identificado elas aqui. Opa! Pronto, ó, tem uma mínima aqui, essas duas mínimas aqui eu já posso projetar o meu canal de tendência. Então, digamos que quando eu projetei esse canal, digamos que eu estou aqui, eu deixo o preço trabalhar dentro do meu canal de tendência projetado. Essa linha de baixo que eu coloquei chama-se linha de suporte. Rompeu o suporte, eu saio fora e vendo o papel, né? Então, digamos, aqui no primeiro, nós estamos trabalhando com 5 minutos, nesses 5 minutos ele rompeu a linha de suporte, eu teria que ter vendido, e teria vendido o papel a R$ 23,99. Em não vendendo, ó, o papel fechou a R$ 23,65. Então, essas são as estratégias de identificar canais de tendência. Deixa eu ver. Por favor, gente, se manifestem se não estão conseguindo acompanhar ou, principalmente, se estão com dúvidas nisso aí. Se permaneceu alguma dúvida. Mas dessas duas estratégias, gente, nem são as que eu mais... Aliás, eu nem utilizo, tá? É porque, já comentei com vocês, a minha visão é de bem longo prazo. Essas estratégias de determinar previamente pontos de saída é para aqueles que, olha, eu até vou comprar dessa empresa, enquanto os preços forem subindo, eu mantenho ela. Na hora que ela vacilar, eu já saio fora dela. Então, na verdade, você está de olho no ganho financeiro com a alta dos preços. E eu já coloquei minha posição para vocês, eu não tenho interesse no ganho financeiro por conta da alta dos preços, no curto prazo, nem no médio prazo, mas sim, a minha estratégia é de bem longo prazo. Eu trato isso como uma carteira, podem chamar de carteira previdenciária. Tem que voltar para cadê? Confusão de telas aqui, gente. Cadê o site? Não estou conseguindo... voltei. Então, vou tirar aqui os canais de tendência, tá? A estratégia aqui eu gosto mesmo, e quando uso, é de médias móveis.
Então, esse site aqui me permite adicionar o que eles chamam de estudos aqui. Estão vendo o linkzinho ali? Então, eu tenho um gráfico, nesse caso é a ação da Petrobras, um gráfico diário, em que cada barrinha dessa representa 5 minutos do negócio que aconteceu lá com as ações da Petrobras na Bolsa ontem. Certo? Ok. Então, eu venho aqui adicionar estudos. Tem um monte de estudos aí, vocês fiquem à vontade para explorar tudo isso aí, tá? Mas eu vou passar para vocês os da média móvel, vou até utilizar a média móvel simples. Tem aqui, notem, tem média móvel exponencial também. Quando é um gráfico de muito longo prazo, é bom você utilizar a média móvel exponencial e não a simples. O que é a média móvel simples? A média móvel dos últimos 21 dias. Pega as cotações, soma as cotações de fechamento dos últimos 21 dias e depois divide por 21. Essa é a média móvel simples. E qual é a diferença com a exponencial? A exponencial, ela pega as cotações dos últimos 21 dias, também divide por 21, que é a quantidade de dias que eu estou tirando a média, mas a exponencialidade, ela acrescenta um peso maior para as cotações mais recentes. Então, a oscilação que aconteceu com a ação ontem, ela gera mais impacto sobre a minha decisão de hoje do que a oscilação que aconteceu há 21 dias atrás. Então, a exponencialidade, tem uma fórmula lá, estatística para isso, ela atribui mais pesos aos eventos mais recentes. Então, quando são gráficos de longo prazo, é conveniente você usar a média móvel exponencial. Eu aqui, para efeitos, pronto, já coloquei a média móvel simples de, tá aqui 15 dias, né? Eu vou colocar um período maior. Tem aqui a opção editar, tá? O período, quantos dias que eu quero que ele calcule a média móvel? 15. Eu vou colocar aqui 45 dias. Mas ficou muito desafinado. Vou botar 30 só. Estão percebendo, gente? Eu estou calibrando a minha média, o meu período desse estudo da média móvel. E aí eu pego aqui, vou no estudo seguinte e acrescento uma nova média móvel simples. Só que com um período diferente. Não sei quantos dias que ela está aí. A outra eu coloquei de 30 dias, então essa eu vou colocar de 10 dias. Normalmente, não sei se tem uma explicação científica, gente, para isso, mas o pessoal usa médias móveis sempre de períodos múltiplos de 3. Então, notem que na curta, que é essa verdinha, que aparece aí para vocês, por que ela é curta? Porque o período é menor. É a média dos últimos 10 dias de negócio. E a longa, que é essa marronzinha, ela é de 30 dias. Então, se eu usei na curta 10, múltiplo de 3, a longa tem que ser de 30. Eu não diria que tem que ser, não sei se tem uma explicação científica, mas é o que o pessoal usa no mercado, são sempre as defasagens múltiplos de 3. Ok? Eu vou aumentar aqui esse período, vou botar um período mais longo, 6 meses. Qual é a lógica das médias móveis longas, gente? Se alguém quiser anotar agora, anote agora. Ou quiser rever o vídeo depois, anote depois, mas está bem claro ali nos textos, nos slides que eu passei para vocês. Quando a média móvel longa, que é essa verde, ela se posiciona abaixo da média móvel curta, a média móvel longa é a marrom. Está aqui em cima, ó, a marronzinha é de 30 dias e a verdinha é de 10 dias. Então, média móvel longa está posicionada abaixo da curta, a tendência é de alta.
e vice-versa. Quando a longa se posiciona acima da curta, a tendência daqueles preços daqueles papéis são de baixa. É o que se verifica nesse período aqui. E qual é a estratégia dessa, qual é a tática, como colocar isso, essa estratégia em prática? No cruzamento das médias móveis, você toma a decisão. Então, nesse caso aqui, se eu estivesse comprado aqui no período anterior, média móvel longa baixa, olha só os preços como eles subiram. Eles saíram lá do patamar do 18,50 e bateram lá em cima no 23,30. Aí aqui, notem, as médias se cruzaram, ou seja, houve uma reversão de tendência. A tendência que antes era de alta, agora ela reverteu para baixo, para queda. Então, eu teria vendido aqui, e note, olhem o que aconteceu com os preços. De fato, os preços saíram lá de 23,09, 23,10, e caíram até aqui embaixo em 18,40. Mas nessa data aqui, notem, as médias cruzaram de novo. A longa se posicionou abaixo da curta, tendência de alta. Então, esse indica um ponto de compra, você teria comprado a 22,69, ontem fechou a 23,55. Então, as médias móveis, elas têm isso. Vocês estão vendo agora que o pessoal está divulgando as estatísticas das mortes e infecções por Covid, em alguns canais aí, em algumas mídias, eles estão apresentando esses dados com a média móvel dos últimos 7 dias. Por que isso? Porque nos finais de semana tem um problema lá de notificações, são subnotificações. Então, para não serem afetados por esses períodos de subnotificações, eles tratam a média dos últimos 7 dias. Então, até nisso agora estão aplicando a estratégia das médias móveis. Eu vou colocar aqui, vou passar para a minha. A pergunta que eu ia fazer, ó. Note, isso aqui foi no dia... Que dia é esse, meu Deus? Novembro. Ó, no dia 6 de novembro, ó, praticamente no dia 9 de novembro, que foi uma segunda-feira, as médias se cruzaram. Então, a tendência predominante desse papel agora é de alta. Por curiosidade, vamos ver a tendência predominante do índice da Bolsa de hoje. Repetindo, o índice da Bolsa, ele representa o comportamento médio do mercado. Então, IBOV, ó, índice Bovespa. Já vai carregar. Note que se você faz uma vez, coloca as médias e salva, quando você sai, ó, tem aqui, salvar configuração. Quando você faz o logout, sai fora do site, 3 dias depois você vai entrar com o seu login e sua senha, ele vai carregar de novo os gráficos, já com a configuração das médias móveis que você colocou. Então, note, você não precisa fazer isso todas as vezes, né? Olha aqui, gente, interessante, ó, a Bolsa também lá por junho, ó, veio num período de alta, as médias se cruzaram, isso tratando do índice da Bolsa, ou seja, a Bolsa de um modo geral. No dia 20 de agosto, a tendência deu baixa, de fato, o índice da Bolsa caiu, aí ficou um período meio conturbado, aqui já no dia já deu tendência de alta agora no dia 19 de outubro. Lembram lá da ação de Petrobras, que eu disse que foi no dia 9 de novembro que a Petrobras, as médias cruzaram e a Petrobras acenou para a tendência de alta? Pois a Bolsa, de um modo geral, já no dia 19 de outubro, ela indicou reversão da tendência que antes era baixista, nesse período aqui, tendência de alta. E olha o que aconteceu com os preços. De fato, ó, a Bolsa saiu aqui quando as médias cruzaram, da faixa dos 98.300 pontos, e ontem fechou em 100 e
7.000 pontos. Ó. Ok? Por curiosidade, eu vou ver a minha também. Bom dia, tem alguém me chamando bom dia agora no WhatsApp. E agora eu não posso olhar o WhatsApp. Está lá no WhatsApp, dizendo que é aluno, sim, mas é só... Ah, está pedindo a última nota. A última nota, vou comentar daqui a pouco, é a atividade que eu vou passar para vocês. Gente, essa é a minha ação, tá? Ele está dizendo que não pode acessar agora, porque ele trabalha lá de Nova Mutum, está querendo saber da nota, tá? Depois ele vai ver essa gravação aí. Essa é a minha ação, tá? Notem que agora a média móvel longa está acima da curta, então a tendência predominante agora é de baixa, mas pergunte para mim se eu vou me apavorar, vou sair vendendo a ação da minha empresa. Não vou, não. A minha estratégia é outra. E se bobear, ela caiu um pouquinho, ainda eu posso considerar como oportunidade e comprar um pouco mais. Mas eu queria mostrar um período maior dessa ação para vocês. Eu vou ter que mudar os parâmetros lá. Cara, que dificuldade. Pronto. Mudar, note que aqui em cima, ó, eu estou olhando o gráfico dos últimos 6 meses, cotação diária. O tipo do gráfico aí é o candlestick, tá? O gráfico de velas. Notem que tem algumas barras aqui que são todas em preto e algumas são vazadas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês, só um pouquinho. Aproximar mais, ó. Note, então, esse tipo de gráfico, gráfico de candlestick, ou gráfico de velas, ou gráfico japonês, você diferencia os dias de alta e de baixa por cores. Então, aqui eu defini, quando aparece um gráfico desse em preto, significa que o dia foi de queda. Quando ele aparece em branco aqui, ou vazado, como queiram, significa que o dia foi de alta. E notem que tem... quando o dia é de alta, aqui embaixo, ó, significa que vou pegar esse aqui, ó. A ação abriu nesse patamar aqui embaixo, a parte mais gordinha da barra, aí tem uma parte fininha que desce até lá embaixo, significa que nesse dia a ação caiu até esse patamar de 25,60, ela ganhou fôlego ao longo do dia, daí pega essa barrinha fininha do lado da parte superior, essa ação subiu lá até naquele nível lá em cima, que é mais de 26, e ela acabou fechando aqui, nesse nível aqui, que é de 25,81. Então, só olhando o gráfico assim, eu consigo ver a quanto abriu essa ação naquele dia, qual é a mínima que ela atingiu, qual é a máxima dentro do dia e a quanto que ela fechou. E quando a barra é em preto, significa que aquele dia foi negativo, caiu. Então, o raciocínio é o oposto. A ação abriu aqui em cima 26,88, ela subiu até lá em cima a 26,96, perdeu o fôlego ao longo do dia, caiu até aqui embaixo a 26,88 e no final do dia fechou em 25,95, desculpa.
Eu estava olhando só a abertura ali. O papel foi a 26,96, perdeu o fôlego, caiu até 25,90 e no final do dia fechou em 25,95. Então, eu tenho o comportamento desse papel aí. Só olhando o gráfico, eu já tenho 4 informações sobre o que aconteceu com aquele papel naquele dia. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou colocar aqui um período de bem longo prazo, tá, gente? Ó, note que agora eu tenho cotações desde 2017, tá? Essa empresa, em 2017, em janeiro, dezembro de 2016, janeiro de 2017, estava sendo cotada lá na Bolsa 7,88. Em setembro de 2017, final de setembro de 2017, que é mais ou menos, vamos ver aqui, aproximar a data, final de agosto, lá para setembro, mais ou menos por aqui, enfim. Eu comprei na faixa de 11 e uns quebrados, tá? E fiz as grandes compras em final de setembro de 2017. Notem que o pessoal começou a migrar da renda fixa para a renda variável no final do ano passado. Eu já tinha migrado há pelo menos um ano antes. Então, note que ela subiu, meu preço médio era de 11 e uns quebradinhos, note que em meados de 2018, ela chegou, bateu nos 33, quase 34 reais, gente. E eu não vendi. Se eu tivesse colocado médias móveis, não sei se vocês conseguem ver aqui, fica meio pequeno, olhando num período muito maior. Vamos ver se eu consigo aumentar. Ah, não, se eu aumentar aqui, aí fica pior. Ruim. Eu não sei se vocês conseguem ver, as médias móveis cruzaram, eu deveria ter vendido. Se eu fosse pelas médias móveis, ó, essa linha marrom, ela está bem mais abaixo da verdinha que está junto com os preços, que são os preços, as barrinhas pretas ali. Então, eu teria embarcado em todo esse grande período de alta, comprei a 11, e se fosse seguir a estratégia das médias móveis, teria que vender a 31, 32. Olha que ganho extraordinário, praticamente teria triplicado o meu investimento. Mas por que você não fez isso, seu louco? Simplesmente porque quando eu estava aqui a 33, eu não tinha bola de cristal, e vai que amanhã passe de 40, né? Então, eu não sabia que ia cair, mas mesmo depois que as médias móveis me mostraram, eu pensei, não, mas está caindo, é porque quando estava a 32, gente, o papel, como eu queria comprar mais, ele já estava ficando fora do meu alcance, do meu poder de fogo. Porque as compras subsequentes que eu fiz, eu ia comprando com o que sobrava, com o que eu economizava. Notem que, ao preço de 11, um lote padrão de 100 ações, eu precisaria de 11 mil para comprar. Quando ela chegou em 32, as mesmas 100 ações, eu precisaria ter 32 mil. Então, começou a ficar fora do meu alcance. E aí, quando eu percebi que as ações, o mercado estava corrigindo, porque foi 200% em meio ano, praticamente. Então, o mercado corrige isso depois. Aí, em um mercado corrigindo, como que o mercado corrige? Imagina que se o cara que entrou no final de 2017 é um gestor de um fundo de pensão e chega lá em setembro daquele ano, ou seja, em 9 meses, ele triplica o patrimônio do fundo dele ou da carteira dele, ele precisa realizar, lembro lá dos motivos de venda de ações, um dos motivos é a realização, é embolsar um ganho. Então, o cara que é gestor de um fundo,
a diretoria do fundo vai olhar ele, nossa, fulano, você apresentou aí 200% em 9 meses, que resultado bom, você é eficiente. E se ele não embolsa isso, ele perde essa rentabilidade, esse ganho. Então, ele não pode, ele precisa apresentar relatórios mensais, e ele não pode perder uma oportunidade dessa, ele precisa embolsar mesmo. E como que faz para embolsar? Tem que vender ação. E em muitos grandes investidores institucionais fazendo isso, muita gente, o time dos vendedores vai ficar maior do que dos compradores. Tem mais oferta, tem mais gente querendo vender a ação do que comprar. O que acontece com o preço? O preço cai, por isso que a gente diz, o mercado corrige altas mirambulantes e também corrige quedas mirambulantes que não tenham lá um fundamento. Então, o mercado é assim. E aí, eu percebendo que o mercado estava corrigindo e o preço estava diminuindo, digo, opa, então, a ação, o preço dela caindo está me dando oportunidade de comprar mais. Lógico, quando ela estava 32, eu precisaria de 32 mil para comprar 100 ações. Quando ela chegou aqui embaixo a 17, eu só precisava de 17 mil para comprar as mesmas 100 ações. Então, eu deixo de lado as estratégias gráficas, porque, repito, meu perfil eu faço como uma carteira previdenciária. E eu aconselho para vocês, façam isso também, gente, façam uma carteirinha para pensar em usufruir dela lá no futuro, vocês têm um horizonte de 20, 30 anos pela frente ainda. E em vocês focando quantidade, significa que quanto mais vocês aumentarem a quantidade, mais vocês vão ganhar dividendos se a empresa for boa, lógico, se a empresa for lucrativa. E em vocês ganhando mais dividendos, parte desses dividendos que vocês recebem, vocês aplicam na recompra de uma quantidade ainda maior dessas próprias ações. Por que eu estou dizendo parte? Lógico, você recebeu num determinado mês 3 mil de dividendos. Não significa que você tem que pegar os 3 mil e recomprar em ações. Não, pega lá 300 reais e convida teus amigos, vai comer uma pizza. Dê-se um prêmio, né? Dê um prêmio para você mesmo. Ninguém precisa abandonar a vida social, virar mão de vaca, ponguro, porque eu tenho que comprar ações. Não. Mas parte do que você receber de dividendos, você vai lá e recompra em mais ações. Significa que na próxima distribuição de dividendos, você vai receber ainda mais dividendos. Então, esse efeito é como o efeito de juros sobre juros, gente. E num horizonte de 20, 30 anos, se vocês estiverem aí na faixa etária dos 20, vamos supor, média de 20 anos de idade, pela atual legislação previdenciária, vocês vão ter que trabalhar ainda, sei lá, hoje a aposentadoria para homem é tanto, para mulher é tanto, mas digamos, vocês têm que trabalhar no mínimo mais 30 anos. Vai saber se daqui a 30 anos vai ter aposentadoria, gente. Vai saber. Notem que a coisa de 2 anos atrás, eles já mudaram o prazo, tá? O tempo para se aposentar. Vai saber se daqui a uns 10 anos eles simplesmente não decidem lá, não existe mais aposentadoria no Brasil. Então, você ficar dependente, apostar que no futuro a Previdência Social vai, sei lá, te suprir a tua necessidade por dinheiro, enfim, para você sobreviver, eu não confiaria tanto em governo, não. Melhor você fazer as suas... mas eu não tenho, essa ação ela fechou R$25. Então, hoje, para eu comprar um lote padrão de 100 ações, eu precisaria desembolsar R$25 mil. O que é isso, professor? Eu não tenho R$25 mil. Não, mas você tem R$100? Então, você não precisa comprar 100 ações a R$25. Se você tem R$100 disponível esse mês, você pode comprar 4 ações de R$25. Então, vai lá no mercado fracionário. É só colocar, depois do código, botar um Fzinho aqui, ó. Pronto, coloquei aí. Vamos ver como ela está no mercado fracionário. Mercado fracionário, aí as cotações, ó. Notem, elas são muito semelhantes, ó. Mercado fracionário ontem, ó, fechou 25,
39, até um pouquinho mais barato, ó. Um fracionário significa que você não precisa comprar o lote padrão de 100 e ter 25 mil para gastar. Você pode comprar 4 ações. E hoje tem muitas corretoras, gente, acreditem, no vídeo passado eu expliquei como é que eu opero via banco. Através do Banco do Brasil, ou seja, eu tenho acesso à bolsa via corretora do Banco do Brasil, e aí já para mim, é mais confortável, porque o dinheiro já entra na conta corrente do banco, sai, vice-versa. Mas tem muitas corretoras ali, e eu não tenho hoje conta em nenhuma corretora, mas eu, acessando esses sites aqui, vira e mexe, você vê comercial de corretora aí, com anúncios assim, corretagem fixa, independente do valor que é negociado, R$2 a corretagem, ou seja, quando você compra, quando você vende, você paga R$2 de corretagem. Então, porque hoje tudo é por sistema, então o custo de transação, corretagem, você não vai falar com o corretor, você tem acesso à plataforma deles, ao home broker da corretora, e você dá as ordens, aquilo lá tudo meio autoexplicativo, dá a ordem de compra, a ordem de venda, é tudo automático. Por isso que o custo da corretagem hoje é muito, muito baixo. E aí, criem uma carteira, gente, e cuidem dela, cultivem ela, é como plantar uma plantinha. No início lá ela é frágil, pequenininha, você tem que cuidar dela, proteger dos insetos, formigas, de vez em quando adubar ela, regar ela, e lá no futuro ela vai ser uma árvore frondosa que vai te propiciar sombra no seu quintal. Então, uma carteira de ações de longo prazo, gente, para quem pensa assim, eu vou entrar hoje nesse negócio e vou ganhar um dinheirão, daqui um mês eu dobrei o meu capital. Esqueçam isso. Pense na arvorezinha lá, na mudinha, que você tem que regar ela. Com o tempo, você cuidando bem dela, com o tempo ela vai te proporcionar sombra, vai ser uma árvore frondosa. Tá bom? Renda variável é assim mesmo. Gente, já estamos extrapolando o horário. Por favor, comentários finais. Manifestem-se. Pessoal. Oi, gente. Oi, tá me ouvindo? Tô. Eu não tenho nenhum comentário, porque eu acabei que não consegui prestar 100% de atenção na sua aula, mas eu vou assistir ela gravada depois. E aí, qualquer coisa, eu mando dúvida para o senhor. Ok, gente. Então, ó, já extrapolamos o horário. Eu só vou repetir. Eu não lancei as duas últimas, as notas da segunda atividade ainda, porque tem 3 colegas de vocês que, infelizmente, não me mandaram ainda. Mandaram a primeira atividade, não sei por que cargas da água não mandaram a segunda. Então, estou dando uma oportunidade. Amanhã, mais tardar no final do período da manhã, eu vou postar lá no Siga e vou avisar vocês por e-mail e pelo WhatsApp que a terceira atividade vai estar disponível. E aí eu vou informar vocês que vocês têm de novo, até na próxima terça-feira, dia 24, para me encaminhar isso. E aí, no dia 24, termina esse nosso módulo, e aí eu tenho o período lá para fechar o diário e tudo. E dizer para vocês que não é possível abordar com mais detalhes todos os tópicos desse conteúdo, o conteúdo, lógico, fica prejudicado, mas eu não vou sumir depois disso. Vocês têm meu contato, tem e-mail, tem o meu WhatsApp, e quem quiser avançar aí no estudo, se interessa por essa área, nem de longe eu tinha pretensões de esgotar o assunto, tá? Estou passando assim de uma forma bem superficial para vocês, porque nesse momento é o que nos resta fazer. Mas eu fico à disposição para, inclusive depois do dia 24, para tirar dúvidas, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Tá ok? Eu vou terminar a gravação, então, depois eu disponibilizo lá no Siga. Se vocês forem saindo, eu fecho a sala.
Fiquem bem, bons estudos.